Fala galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. Ontem estreou pela Netflix Eli, né? Eli, eu acabei utilizando numa crítica do trailer, trazendo uma prévia, um pronunciamento errado. Eu coloquei Eli, me desculpem, né? E apresentei o que o trailer nos apresentou, né? Mas o filme acabou apresentando outras coisas além do que o trailer nos apresenta. Então, se você não viu o filme, assista, porque eu vou ser obrigado a entrar em território de spoilers. E é isso. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Eli, o filme tem na direção Ciarán Foy. Ele tem pouquíssimos filmes, mas ele tem a Entidade 2, que é muito bom. E aqui ele tem total controle do que ele está fazendo. Tudo que é implantado, suspense, horror, até o lado dramático e entre narrativas, ele tem ali um poder bem ali convincente, concreto, trazendo uma boa história, talvez um pouco fora de realidade, mas que se dá bem, que traz um bom suspense no mistério. Tudo começa quando Eli está sendo submetido a um tratamento para uma doença que ele tem, que é rara e autoimune ao ar, à água e etc. Acabando descobrindo que a clínica que está internado não é tão segura como pensava, trazendo muitos horrores e suspense. Bom galera, apesar do filme ser da Netflix e obter um tempo de 1h40, ele foi ali estruturado em 4 pilares. O primeiro é quando é apresentado ali a doença que ele tem, uma rara, que ele não pode ter o contato com o ar, a água, ele tem que andar com aquela roupa parecida com aquelas roupas anti-radiação, algo assim. Então é apresentado de uma maneira, né, através de diálogos e até na fotografia, que ele tem que ter essa proteção. Isso é rápido até ele chegar à clínica. Então a narrativa ela começa a dar uma forma que ele tem um grave problema. Bom galera, até ele chegar à clínica tudo é dramático e tocante, principalmente a relação entre ele e a mãe. Depois disso o horror e o suspense já começam ali a agir, principalmente o horror. Muitas coisas que acontecem na clínica dá a entender que são alucinações, outras dão a entender que realmente existe ali espíritos, maldições. E esse mistério fica bem prolongado por um bom tempo na história. A clínica ela é bem detalhada, cada coisinha ali tem um brilho, ela tem uma proteção para que ele tire a roupa e respire, que tome a água. Então muitas coisas são implantadas que fazem sentido e dão importância na história e ao personagem. E conforme as coisas vão acontecendo contra ele, muitas perturbações, tormentos, através das coisas que ele vê, que ele acaba sofrendo, espíritos, maldições, os experimentos que são ali aplicados a ele, certos tratamentos que acabam trazendo mais frustrações e trazendo muitos danos, acabam trazendo uma coisa mais tensa e a narrativa começa a trazer sempre aquele mistério, o que há de errado ali dentro. Já o terceiro pilar, a terceira parte, já traz uma narrativa meio pausada ali, onde ela começa a dar uma distorção do que está acontecendo, do que era representado, dando algo bem diferente, que não é uma doença, é algo bem mais satânico ali, bem mais grave, e acaba ali trazendo outras coisas também através de outros personagens que aparentavam ali ser uma coisa e acabaram trazendo outra personalidade. A mudança, ela dura alguns minutos, você fica meio confuso, mas faz sentido, apesar de ser fora da realidade. E a narrativa trazendo essa distorção, acaba mudando boa parte daquilo que foi apresentado no começo, principalmente do Eli. Que, claro, ele não tem doença nenhuma, pelo menos o que foi apresentado durante a história, né? Boa parte ali. O que ele detém é uma coisa mais satânica, para não dizer outro nome, né? Alguns poderes malignos ali do mal. E então ele começa a perceber que ele não tem doença nenhuma e durante a narrativa ele percebe e acaba descobrindo que ele detém ali poderes do lado maligno, né? E acaba até ficando legal, bacana, meio fora de realidade, trazendo ao quarto pilar, que é rápido também, mas é bem desenvolvido,
trazendo muito horror por parte dele, que dá uma transformação geral na narrativa da história. E claro, né, essa clínica super desenvolvida, ela não tratava de pacientes com problemas gravíssimos. O próprio Eli acaba descobrindo que é uma parte bem inteligente do personagem que foi implantado. Certas pistas são jogadas a ele, certas maldições, mostrando que essa clínica, ela matava os seus pacientes para matar o mal que estava dentro deles. Uma coisa bem satânica. Então isso a narrativa acaba também trazendo. É bom, né? Conduzindo a explicações bem nítidas, que a gente só entende lá no final, trazendo que ele não tem doença nenhuma, que ele é simplesmente ali uma parte demoníaca. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, vamos começar pela narrativa da história. As narrativas, né? Esses filmes da Netflix costumam trazer várias narrativas. Ele traz uma narrativa, eu diria, quase, né, pro final. Ele dá aquela entortada depois, trazendo uma coisa meio fora da realidade, mas trazendo muito sentido do que estava rolando dentro da história, que não havia doença nenhuma, e que era mais uma coisa ali pelo lado satânico, e as pistas que são jogadas ali, as sementes que são jogadas dentro do filme, dão a entender do que está rolando. Então, a narrativa ela deu certo, ela não é desalinhada, ela há uma pausa que é necessária, mas é meio confusa, você tem que parar para entender. Mas ela é produtiva, ela é sagaz, por um lado ela é bem convincente. Não só a narrativa, como a produção de cenas são ótimas, né? A estrutura ela é bem elevada, as pausas são poucas, as fotografias são ótimas, principalmente a trilha sonora e o tom, que não deixa o filme cair, não deixa a história perder a intensidade. Como eu digo, há uma pequena pausa, quase chegando no final, para que você pare e raciocine do que está acontecendo, do que foi apresentado certas pistas no começo, durante a história, para que faça sentido no final, mas é necessário. Então boa parte aqui, eu diria quase 100%, exatamente, funcionou, trazendo uma história bem tensa, satânica e macabra. Bom, galera, já o elenco, o Charlie Chocho, ele está muito bem com o Eli, ele apresenta todos os gêneros convincentes. Há uma certa esperteza durante a história, que ele acaba descobrindo certas coisas, que, claro, ele recebe uma certa ajuda, né, do que está rolando ali dentro da clínica, mas ele se dá muito bem, ele é convincente, ele é insistente e eu diria que até brutal, né, nas cenas finais, trazendo, sim, um lado mais obscuro do personagem, e ele se dá bem, ele não erra, ele não comete erros, é o melhor de todo o elenco. Já a Carrie Way, ela apresenta uma personagem muito forte, que é a mãe do Eli. Por boa parte ali da história, ela é bem convincente. Há uma coisa bem tocante entre ela e o Eli, mas depois parece que o roteiro se perde do que vai fazer com ela, que é durante uma certa pausa. Parece que não sabe o que fazem com a personagem. E depois acaba utilizando ela para dar força na narrativa e acaba deixando ela seguindo até o final da história. A Lili Taylor, que faz a chefe das médicas, né, daquela clínica, é uma personagem que ela vai guardando um certo mistério durante a narrativa da história. E lá no final a gente acaba descobrindo o que ela é. Não fica ruim, muito pelo contrário, acaba dando um tom e um ritmo mais sombrio e tenso na história, que acaba ficando legal, acaba ficando bem alinhado do que estava sendo apresentado. Ela se dá muito bem e não comete erros. Já o Max Martini, que faz o pai do Eli, praticamente toda a história eu fiquei com raiva desse personagem, boa parte deve ter também ficado, sendo porque ele apresenta um lado bem oposto da mãe. Muitos diálogos, certas atitudes que acabam dando um tom bem baixo do personagem, mesmo com a mudança da narrativa, ele não convence, né? Então ele fica bem ali abaixo do que os outros personagens. Ele podia ter sido um pouco mais produtivo, pelo menos, até a mudança da narrativa da história, e mesmo chegando no final, fazendo sentido, né, as ações dele, não acabou ficando legal, então ficou meio desalinhado, fora de contexto. Já a Sarah Sink, que acaba interpretando a Harley, que acaba tendo os diálogos ali com Eli, né, ela está sempre fora ali da clínica, mas
conversando ali, fazendo uma certa amizade com ele. Há alguns momentos que ela não era necessário, há alguns momentos que ela ajuda na narrativa, mas a gente não percebe. E lá no final ela acaba trazendo um pouquinho, né, uma coisa produtiva, que não era muito necessário para ela. Porém, ela dá um entorno na narrativa, compromete pouco, mas se não tivesse colocado essa personagem, não faria falta. Ela é tenso, é dramático, tem horror e tem suspense. Apesar da mudança da narrativa, fora de realidade, faz sentido e traz uma coisa bem produtiva. E é claro, eu não poderia dar outra nota, como 8.8. Poderiam ter implantado algumas coisas a mais na narrativa, principalmente na parte final, né? Talvez uma cena extra, uns 5 minutos a mais. E algumas cenas, alguns CGI são implantados, mas poderiam ter trazido uma coisa mais expandida, né? Mais despejada. Porém, o filme é bom e ele é assistível. Bom, galera, por aqui nós terminamos. É um filme que eu gostei. Não foi fantástico, mas sim, ele é bom sim. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.